Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. A partir de hoje, nós vamos conversar com o irmão Afonso Murad sobre algumas virtudes de Maria que nos ajudam a crescer não só na nossa vida cristã, mas também como seres humanos. Mais uma vez, bem-vindo, irmão Afonso, que alegria tê-lo aqui conosco hoje para conversar um pouco sobre a paciência, essa linda virtude que Maria tinha e também na qual nós queremos nos inspirar. É um grande prazer estar aqui com você e com vocês para falar sobre essa virtude da paciência em Maria. A virtude é uma qualidade boa que a gente vai cultivando a ponto de se tornar um hábito. É o contrário do vício. O vício é algo que escraviza a gente, a virtude liberta. Na sociedade atual, as pessoas têm dificuldade de serem pacientes. Você já percebeu isso? No ônibus, no trânsito, as pessoas são impacientes. Querem tudo logo, de uma vez por todas. Na natureza, a gente vê que não é assim. Tudo tem o seu tempo para amadurecer, para crescer. Jesus é uma pessoa muito paciente. Se a gente olha no Evangelho, Jesus é paciente com a multidão, que muitas vezes vem ao seu encontro e quer até comprimi-lo, ele tem que sair e entrar numa barca. Jesus é paciente com aquelas pessoas que vêm buscar milagre, vêm buscar cura. É paciente quando os discípulos não entendem o que ele está dizendo. Então, é bonito a gente ver que o próprio Jesus é paciente. Ele percebe que o ser humano é limitado. E a paciência é isso. É a gente perceber que a vida, a natureza, as pessoas têm o seu ritmo. Maria é uma pessoa paciente. Ela espera 9 meses, como toda mãe, né? O processo de esperar, de gestar. Educa Jesus junto com São José. E sabe o que é esperar 30 anos até que o filho se manifeste? Vivia aquele cotidiano como qualquer outra pessoa comum. E ela vai crescendo junto com Jesus. Maria também exercita a paciência entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. Aquela paciência de ver o que Deus está me dizendo com essa experiência tão terrível que é a morte do meu filho e que é o Messias. Então, a virtude da paciência, tão presente em Maria, é um apelo para nós, que vivemos nessa sociedade impaciente, que tudo tem que acontecer logo. Então, cultivar a paciência. Eu convido você a fazer esse exercício. Confesso para vocês que eu também não sou paciente. Para mim, é um desafio constante. Esperar, ver o tempo e, principalmente, respeitar o tempo das pessoas. Maria, Mãe da paciência, rogai por nós. Ensina-nos a sermos pacientes e perseverantes. Amém. Vamos falar então da oração como uma virtude. A virtude, como eu já falei, é uma qualidade que a gente desenvolve a ponto de se tornar um hábito constante. E é uma qualidade que nos liberta, nos faz ser mais humano de Deus, ao contrário do vício. Então, a oração também é uma qualidade. Nós, católicos, estamos acostumados muito a rezar repetindo fórmulas. É a chamada oração vocal. Ela tem o seu valor. E se a gente olha na Bíblia, ali é um outro tipo de oração. É a oração que está presente nos Salmos.
A oração de agradecer a Deus pela ação dele na história, de recordar a aliança de Deus com o povo, de pedir a Deus a súplica, de invocar para que ele nos perdoe e principalmente, e hoje em dia tem se valorizado muito isso, a oração a partir da escuta da palavra de Deus. Então, em vez da gente ficar falando muito para Deus, a gente faz silêncio para ouvir a palavra dele, o que ele nos comunica. Tanto é que na Bíblia, antes dos mandamentos que estão lá no livro do Êxodo e Deuteronômio, diz: escuta, Israel, ouve. E a gente olha a história de Jesus. Jesus ora, reza para o Pai, antes de tomar grandes decisões, como a escolha dos 12, ou mesmo no meio da missão, ele se retira para rezar, para manter essa sintonia com Deus. Então, se eu quisesse resumir a virtude da oração, é manter a sintonia com Deus. Ouvir, agradecer, reconhecer a sua presença. E Maria? A oração de Maria aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 e seguintes. Procure lá. É o cântico do Magnificat, que significa em latim glorificar, reconhecer a grandeza, como Deus é magnífico. E nessa oração, Maria começa louvando a Deus. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Depois, a segunda parte da oração, Maria antecipa as bem-aventuranças, lembrando que Deus atua na história em favor dos fracos, dos pobres, dos necessitados e propõe uma mudança na sociedade. E a terceira parte dessa oração de Maria recorda que Deus é fiel e que Deus é misericordioso. Então, vamos aprender a rezar como Maria? Cantar os louvores de Deus, proclamar a ação de Deus, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida comunitária e na sociedade, e sempre recordar essa fidelidade, esse amor forte de Deus por nós. Maria, nossa boa mãe, nossa companheira na fé, ensina-nos a rezar, ensina-nos a manter essa sintonia com o Deus da vida. Amém. Virtude da obediência. Recordemos que uma virtude é uma qualidade que a gente vai desenvolvendo no correr da vida, a ponto de se tornar um hábito, algo constante. E ao contrário do vício, que é um hábito ruim que escraviza, a virtude é uma qualidade que nos liberta, nos faz crescer. Antigamente, era comum a gente ouvir os pais falando para os filhos: você tem que obedecer. E a gente respeitava os adultos, havia aquele medo de ser castigado, e muitas vezes os adultos castigavam também as crianças. Então, não é essa obediência infantil, é uma obediência da gente seguir o caminho do bem, porque é bom, porque nos conduz à vida. Na Bíblia, quando se fala em obediência, principalmente no livro do Deuteronômio, a obediência significa ser fiel a Deus e evitar o pecado, que é a gente desviar do caminho do bem. A Epístola aos Hebreus fala que Jesus realizou o Salmo 40, que diz, vou cantar esse refrãozinho: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. Então,
Jesus, quando era criança, obedecia ao seu pai e à sua mãe. Está lá em Lucas 2,51. E Jesus vai crescendo em sabedoria, idade e graça, a ponto de se tornar, depois como adulto, o mestre. E olha só, somente quem tem um espírito de aprendiz, de discípulo, pode ensinar para os outros. Maria também é essa mulher obediente. E a primeira obediência é fazer-se servidora de Deus, como aparece lá em Lucas 1,38. Eis aqui a serva do Senhor. Eu quero que se faça em mim segundo a sua palavra. Só que tem uma coisa curiosa. Às vezes, Maria parece até desobediente, porque ela rompe com aquilo que estava pré-estabelecido. Olha lá a cena de Caná. Maria diz para Jesus, olha, eles não têm mais vinho. Jesus diz, minha hora ainda não chegou. Se Maria fosse aquela mulher obediente, submissa, ela ia ficar quietinha. Mas ela se deixa levar pelo clamor daqueles e daquelas que estavam na festa dos noivos. Então parece que ela desobedece, né? Ela diz, os servidores, façam o que ele mandar para vocês. Chama os servidores a serem obedientes a Jesus e faz com que Jesus mude de atitude. Então, a obediência, gente, não é simplesmente ser passivo ou passiva. A obediência é a capacidade da gente responder de uma forma criativa e ativa à vontade de Deus, aos clamores do mundo, como fez Maria. Maria, mulher resiliente. Vamos recordar que a virtude é uma qualidade boa que a gente vai desenvolvendo no correr da vida a ponto de se tornar um hábito, algo constante. E ao contrário do vício, que é um hábito ruim, que nos escraviza, as virtudes nos fazem ser seres humanos que florescem para a vida. Resiliência é uma palavra que hoje tem sido usada para significar uma coisa muito simples e bonita. Olha aqui essa caneta. Se eu vou entortando essa caneta aqui, o que vai acontecer? Vai chegar num ponto que ela vai arrebentar. A resiliência é aquele ponto onde eu consigo entortar a caneta e ela volta. A resiliência humana é assim. Sofrimento, dores, dificuldades que as pessoas passam, mas que vão fortalecendo a sua resistência e não a destroem. Quantas pessoas hoje a gente vê que são resilientes, são resistentes. Jesus de Nazaré é um homem resiliente. Ele enfrenta os fariseus, que eram pessoas até bem intencionadas, mas eram muito legalistas, ficavam presas à lei religiosa, como infelizmente hoje a gente vê em alguns católicos e também protestantes. Jesus é resiliente diante dos doutores da lei, que são insensíveis frente ao sofrimento dos outros. Jesus tem uma convicção que ele precisa anunciar o reino de Deus, essa boa notícia que Deus vem em socorro do seu povo. Então, Jesus é manso, mas não é mole. Essa é a resiliência, a resistência. E nós podemos dizer que Maria é uma pessoa resiliente também. Sabe onde é que aparece a resiliência dela? Na cruz. Lá diz que está lá em João 19, que no momento da cruz estão lá de pé Maria, Madalena, outra mulher e o discípulo amado. 4 figuras resilientes. E é por isso que muita gente, principalmente as mulheres, ao olhar para Maria, sentem
essa resistência. E eu quero aqui fazer minha homenagem a quantas e muitas mulheres da nossa sociedade que são resilientes, que são fortes, que resistem à dor, à dificuldade, que animam os seus filhos, que animam as comunidades. Pessoas resilientes, resistentes, fortes, mesmo que tenham seus momentos de fragilidade e de dor que todo mundo tem. Então, nós podemos dizer, Maria, mulher resiliente, nossa irmã na fé, fortalece a gente, faz de nós homens e mulheres resilientes. Amém. Então vamos conversar hoje sobre a virtude da fé. Lembrando que a virtude é um hábito, é uma maneira da gente ser que vai se manifestando no correr da vida. A fé é um confiar em Deus e seguir a Jesus. Olhem para aqueles homens e mulheres que naquele tempo escutaram o chamado de Jesus. Aqueles 4 pescadores, o cobrador de imposto, Maria Madalena, que tinha uma vida antes muito difícil e se converteu e seguiu a Jesus. Outras mulheres que iam junto com ele, e esse grupo que seguia Jesus não sabia bem o que esperava. Eles arriscaram. Por isso, a fé é risco. Na Epístola aos Hebreus se diz isso, que a fé é acreditar naquilo que a gente não está vendo ainda. É acreditar nas promessas de Deus, quando a gente costuma dizer. Um confiar. E um confiar que exige atitudes nossas. Você lembra daquela musiquinha? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. E é incrível como há pessoas que testemunham uma fé em Deus impressionante, no meio de dificuldades, de crises, de poucos sinais evidentes. Mas tem uma adesão tão forte a Jesus, uma confiança intensa, que os faz caminhar. Ora, como que aparece essa experiência de fé em Maria de Nazaré? Primeiro, Deus se manifesta a ela quando ela era jovenzinha, prometida em casamento com José. E você pode imaginar os planos que ela tinha de ter muitos filhos. E aí Deus vem e muda a maneira como ela tinha pensado o futuro. Faz uma proposta para ela, Maria reflete, pensa. Você pode observar isso na cena da Anunciação de Lucas 1, até chegar a tomar uma decisão. Eis aqui a serva, servidora do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E esse gesto de fé, de arriscar em Deus, não termina aí. Ele vai sendo renovado no correr da vida de Maria. Que também, quando Jesus se torna adulto, ela entra nesse grupo dos seguidores de Jesus. E fazia parte dessa experiência dos seguidores de Jesus, essa experiência de mudar de perspectiva, deixar-se ensinar pelo Mestre. Então, que a fé seja para cada um e para cada uma de nós também uma virtude a cultivar, a crescer, a desenvolver. E a gente olha para Jesus e para Maria e sente isso como uma realidade.
forte que nos estimula. Muito obrigado mais uma vez, irmão Afonso. Que alegria tê-lo aqui conosco durante esta semana falando sobre essas virtudes de Maria. Se você quiser saber um pouco mais sobre a fé, a gente recomenda que você tome aí na sua casa, em algum momento, a sua Bíblia e abra no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Ali nós temos um verdadeiro tratado sobre a fé que o apóstolo Paulo nos apresenta. Muito obrigado pela sua sintonia. Continue acompanhando a nossa alegre programação.